Lá em 1994, havia um televangelista muito famoso que estava na prisão. Ele passou 5 anos na prisão, se chamava Jim Bakker, muitos jovens não o conhecem aqui. Jim Bakker era o dono da maior rede cristã de televisão do mundo inteiro, mas ele foi pego em fraude, adultério, e esta fraude que ele cometeu, o governo o processou e ele foi lançado na prisão por 5 anos. No primeiro ano da sua sentença de prisão em Minnesota, ele disse: John, Jesus literalmente entrou na minha cela e me libertou. E eu lembro que eu tinha escrito um livro chamado Vitória no Deserto e o Jim pediu, ele leu o livro de capa a capa e pediu à sua secretária que ligasse para a minha secretária para eu poder visitá-lo na prisão. E eu disse: é claro que eu vou, e Lisa e eu fomos, eram apenas 4 horas de viagem. Naquela época nós vivíamos na Flórida. E eu lembro quando eu entrei naquela cela de prisão, aquele homem me abraçou e me segurou e ele não queria soltar, ele não me soltava. E finalmente ele me empurrou e disse: você escreveu esse livro? Ou você comprou a ideia? Eu disse: não, eu já passei pelo deserto, não o deserto que você está enfrentando, mas já passei. Ele disse: John, temos muito o que conversar. E eu lembro que sentamos e conversamos por 1h30, eu queria ter 24 horas. Uma das primeiras coisas que ele disse foi: John, essa prisão não foi o juízo de Deus sobre a minha vida, mas sua misericórdia. Eu olhei para ele e disse: o quê? Ele disse: porque se eu continuasse levando a vida que eu levava, eu iria para o inferno. Ele disse: Deus teve misericórdia de mim. E ele começou a chorar. E obviamente eu disse: ok, eu estou na presença de um homem de Deus. Aquele homem estava tão quebrado, tão humilhado. E eu lembro que depois de falarmos um pouco, na verdade depois de ele falar, eu tive vontade de fazer perguntas, e a primeira pergunta que eu fiz ao Jim foi: Jim, quando você saiu do amor de Jesus? Quando você parou de amar a Jesus? Foi quando você caiu em adultério com aquela mulher 7 anos antes de vir parar na prisão? Foi a coisa da fraude? Quando exatamente foi? Porque eu lembro que ele era muito afogueado com Deus nos primeiros anos. Ele olhou para mim e disse: John, não aconteceu? Eu disse: como assim? Ele disse: eu não deixei de amar Jesus, eu amei durante todo o processo. E então ele viu aquele susto enorme no meu rosto. Eu disse: como assim? Ele disse: John, eu amava Jesus, mas não temia a Deus. E ele disse: há milhões de cristãos por aí que amam a Jesus, mas não temem a Deus. E é o temor do Senhor que aperfeiçoa a santidade em nossas vidas. E a Bíblia ainda diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Estão comigo?